A Moody's rebaixa a perspectiva de nota de crédito do Brasil por conta de vulnerabilidades fiscais. Tudo isso impacta o seu poder de compra, uma vez que desvaloriza a moeda, colocando em xeque até que ponto a capacidade do Brasil de levar o país a uma responsabilidade fiscal ela é real. Só que em meio a tudo isso, o governo solta notícias que o PIB cresceu de maneira expressiva no primeiro trimestre de 2025 e mais que o mês de abril apresentou superávit nas contas públicas. Mas eu quero ir além da manchete, entender da onde vem esse resultado e se as contas são positivas, porque a Moody's agora encarou a realidade e cortou a nota do Brasil. É isso que a gente tem que fazer, aprender a questionar e entrar nos detalhes. Porque se você acreditar em manchetes e no governo, o seu poder de compra continuará sendo corroído. A escolha é tua e o caminho é o conhecimento. Então vamos entender detalhes. Na semana passada, uma das 3 principais agências de classificação de risco, a Moody's, rebaixou a perspectiva da nota do Brasil por causa de vulnerabilidades fiscais. Quanto mais alta a nota, significa que um país consegue pagar menos juros para atrair capital, uma vez que os investidores colocam esse país como algo praticamente de risco zero. Eu empresto dinheiro para esse país e ele, sem dúvida, me devolverá. Conforme você vai baixando no grau até chegar no D, que seria praticamente default, o país que não está pagando a sua dívida, você vai gradativamente precisando pagar taxas de juros maiores, uma vez que o seu risco vai subindo. Pois bem, a nota da Moody's permaneceu inalterada do Brasil, mas tirou a perspectiva de positiva para uma perspectiva negativa. Tudo isso graças ao aumento da dívida pública frente ao PIB, que não para de crescer, que é algo que a gente bate nesse canal na tecla sistematicamente, para que todos possam compreender que precisamos ir além da manchete e entender a fundo essa situação econômica. Se você não quer entender, sem dúvida você vai sofrer essas consequências, porque isso impacta o valor da moeda, que consequentemente traz inflação. Pois bem, o que a Moody's colocou foi que o Brasil enfrenta dificuldades em reduzir a vulnerabilidade fiscal e estabilizar a dívida no curto prazo. Que o país vem enfrentando uma, abre aspas, deterioração acentuada na capacidade de pagamento da dívida. Quanto mais endividado, maior a desconfiança frente à capacidade de conseguir repagar aquelas dívidas. Quanto mais arriscado, maiores taxas de juros para compensar o risco. Colocando aqui um trecho do que a Moody's falou, a Moody's destaca que o crescimento econômico de cerca de 3% ao ano, sustentado por uma economia diversificada e reformas estruturais adotadas nas últimas gestões, Temer e Bolsonaro, é um ponto positivo que contribuiu para a resiliência do país frente a choques externos. No entanto, a dívida pública projetada deve se estabilizar em torno de 88% do PIB nos próximos 5 anos, um aumento frente a 82% estimados em outubro de 2024, impulsionado principalmente pelos maiores pagamentos de juros, que devem consumir até 21% da receita em 2025, ante 15% em 2023. E o juro sobe porque o governo gasta mais, aumenta o endividamento e por isso precisa pagar maiores taxas de juros para compensar o risco. Vale lembrar que em 1º de maio do ano passado, 2024, a Moody's tinha elevado a perspectiva do Brasil para positiva. E nós viemos aqui e falamos que eles se encontraram com a equipe econômica do Brasil em Nova York e colocaram a perspectiva positiva em meio ao incremento de gastos e contínuo crescimento da dívida pública. O que aconteceu com a Moody's em 2024 que trouxe para positiva e agora teve que bater a realidade e transformar em negativa novamente? Deixa o critério de cada um, mas que foi estranho naquela época e tivemos a oportunidade de analisar um vídeo nesse canal, isso realmente foi muito estranho. Pois bem, após o anúncio na semana passada que a Moody's rebaixou para negativa a perspectiva do Brasil, o Ministério da Fazenda veio a público e afirmou que o governo reafirma o seu compromisso com uma melhoria contínua dos resultados fiscais e com o aprofundamento do processo de reformas estruturais. Vamos lá. Que mundo vive o Ministério da Economia?
Será mesmo que o Brasil vem passando por reformas estruturais nesse governo ou apenas aumentando seus gastos? Então vamos derrubar as mentiras com os fatos. Vamos mostrar números e cada um fica a sua própria conclusão. E vale lembrar que se você quer entender de verdade o que está por trás de tudo isso, entender esse processo econômico, político, como funciona, entre na comunidade Liberdade Sem Fronteiras, o QR Code está aqui na tela, está no descritivo do vídeo também, que é uma comunidade exclusiva que eu criei, que tem um crescimento diário de novos membros e tem horas de conteúdos de economia, política, muitos mais conteúdos subirão, como macroeconomia, microeconomia, contabilidade gerencial, os conteúdos que eu dou na faculdade, na Link, eu estou repassando ali para eles. E mais, o mais importante, debates diários no WhatsApp comigo. Nós debatemos tudo isso que estamos falando nesse vídeo com mais detalhes e colocando como isso pode traduzir em oportunidades de investimento, aonde a gente deve entrar, onde a gente deve tomar cuidado. Portanto, entre para a gente gerar mais reflexões, mais pessoas entendendo o processo econômico e ficarmos cada vez menos dependentes de burocratas, do próprio Estado e não cairmos nas armadilhas populistas de sempre. Então, conto com a presença de vocês para continuar na ajuda nesse trabalho e mais, contribuir acima de tudo com o conhecimento de todos e com um debate, que lá dentro em ambiente privado a gente pode falar tudo que aqui fora, infelizmente no Brasil, hoje em dia não podemos falar. Pois bem, em meio à bagunça da semana passada, quando o governo apresentou o aumento do IOF para aumentar a arrecadação, depois voltou atrás parcialmente, o governo teve que apresentar um bloqueio e contingenciamento nos gastos públicos. Tudo isso tem a ver como nós vamos derrubar as mentiras e mostrar porque a Moody's teve que encarar a verdade e rebaixar o Brasil e porque o governo está claramente mentindo ou jogando com os dados e com as manchetes. O governo apresentou o orçamento. Desse orçamento, entre receitas e despesas primárias, ali na casa dos 2,3 trilhões de reais, dos 2,3 trilhões de reais, somente 200 bilhões são gastos não obrigatórios. Ou seja, quase que a integralidade do orçamento é destinado à manutenção da máquina pública, como salários, aposentadorias, pensionista, auxílios, consome quase todo o orçamento. Mais especificamente, pouco mais de 90% do orçamento já é carimbado, já tem destino fixo. Sobra dos 2,3 trilhões por volta de 200 bi que seria para investimento. Desses 200 bi ainda tem 50 bilhões que vai para emendas parlamentares, ou seja, sobra menos de 150 bilhões de reais para manter o país investido. Isso é simplesmente um absurdo, tanto é que o governo veio a público e falou que em 2027 não há mais espaço dentro dos gastos não obrigatórios para educação e saúde e a máquina para. Para conseguir cumprir a regra do arcabouço que ele mesmo criou, até hoje nunca cumpriu, sendo que mesmo assim ele alterou a regra para transformar a regra em mais flexível, ser mais leniente, mesmo assim nunca atingiu a regra, ele precisou contingenciar e bloquear 31 bilhões de reais do orçamento de 2025. Por quê? Porque os gastos obrigatórios seguem crescendo e os gastos não obrigatórios discricionários precisam ter um corte nos gastos. Ainda mais, ele representa, como eu falei, menos de 10% do orçamento total e mesmo assim tem que apresentar um corte de mais de 30 bi para que o Brasil possa conseguir enquadrar as suas contas dentro da regra do arcabouço fiscal, que mesmo o arcabouço fiscal, porque ele é muito flexível, faz com que o endividamento continue crescendo. Vale lembrar que o governo contingencia e bloqueia parte do orçamento dentro dos gastos discricionários. Qual é a diferença? O contingenciamento é quando a receita é abaixo do que o governo esperava. E o bloqueio é quando a despesa é maior do que o governo esperava. Nesse caso aconteceram os dois. A receita estava superestimada e as despesas subestimadas, como falamos aqui várias vezes nesse canal. Pois bem, dos 31 bilhões, 10,6 bi foram bloqueados e 20,7 bilhões foram contingenciados, um total de 31 bi. Vale lembrar que como eles voltaram parcialmente atrás no aumento do imposto do IOF, o que leva a uma arrecadação de 2 bilhões a menos, eles estão colocando dinheiro de fundos privados, aqueles que eles usam para colocar os gastos como parafiscais, que não entra dentro do arcabouço.
Já explicamos em outro vídeo também. Eles criam fundo privados, fundo clima, fundo do BNDES, abastece esse dinheiro que ele entra como despesa financeira e não despesa primária, e despesa financeira não entra, não é contabilizado dentro do arcabouço fiscal. Uma grande maquiagem, só que ele conta como um endividamento, e já veremos isso aqui um pouco mais adiante. Pois bem, vamos então pegar o relatório do próprio governo. O governo aumentou de 2 trilhões 390 bilhões para pouco mais de 2,4 trilhões a projeção para as despesas. Aumentou as despesas, um aumento de quase 26 bilhões de reais. Os gastos obrigatórios subiram de 2,1 trilhões para 2,2 trilhões. Quando o gasto obrigatório sobe, o gasto não obrigatório discricionário sobra um menor espaço para ele ainda, e ele representa já menos de 10% do orçamento. O resto é gasto obrigatório. As despesas discricionárias, essa que acabamos de falar, não obrigatórias, elas caíram de 221 bi para 210 bilhões. 10 bilhões caiu porque subiram os gastos obrigatórios, gastos de manutenção da máquina pública. Benefícios previdenciários subiram 16,7 bi e ultrapassou 1 trilhão. Era 1,015, agora é 1,032 trilhão. O benefício de prestação continuada custará 121,8 bilhões, com um gasto de quase 3 bilhões a mais do que se projetava inicialmente. E as receitas? As receitas diminuíram de 2,9 trilhões para 2,89 trilhões no relatório mais recente. Uma diferença de quase 32 bilhões de receita a menos. Mesmo aumentando os impostos, impulsionando a economia de maneira artificial anabolizada, que isso gera mais impostos. E no meio de tudo isso, a gente vê uma matéria que saiu no final da semana passada, que as contas públicas têm superávit de 14 bilhões em abril, mas a dívida avançou. Se você tem superávit, como é que a dívida continua avançando? Vamos entender. A dívida bruta do governo, ela atingiu 76,2% do PIB, mais de 9,2 trilhões em abril de 2025. Então houve um incremento na dívida, mesmo em abril, as contas tendo um superávit primário, antes de contar os juros, de 14 bilhões. Mas vamos mais a fundo então, que é o que a gente faz lá na comunidade Liberdade Sem Fronteiras, debater diariamente para que a gente não caia nessas falácias. O que influenciou o resultado positivo das contas? De acordo com as informações do Tesouro Nacional, o próprio governo, o resultado de abril deste ano foi influenciado pelo aumento da arrecadação. Ao mesmo tempo, sem a sanção do orçamento de 2025, que ocorreu somente em abril, houve uma dificuldade maior por parte do governo para realizar gastos. Ele não pôde gastar porque o orçamento não estava aprovado. Ele aumentou impostos, arrecadou mais. Não pôde gastar porque o orçamento não estava aprovado. Pum, aparece superávit. Pois é, realmente, primário, antes dos juros, a gente vai falar aqui. E ele segue. A melhora no resultado das contas do governo está relacionada à redução do pagamento de precatórios, que são sentenças judiciais, que somaram 30,8 bi pelo governo federal. Em 2024, atenção, os valores de precatórios se concentraram em fevereiro. Neste ano, ainda não houve concentração desses pagamentos. Terá que ser pago em breve. Ou seja, o superávit aqui, ele tem nada de representatividade no que conta, que é a dívida pública frente ao PIB. O Tesouro Nacional informou que a melhoria nas contas do governo refletia a diferença no cronograma de pagamentos dos precatórios. Eles próprios assumiram. Mas quem vai na letrinha ou lê a fundo o relatório, é isso aqui. Mas, quando incluímos os juros da dívida, no mesmo mês que teve superávit de 14 bi, acabamos de mostrar por quê, ao incluir os juros da dívida, esse déficit vai para 55,5 bilhões. No acumulado de 12 meses até abril, foi registrado um resultado negativo, portanto um déficit, de 934 bilhões, quase 8% do PIB. Ao olharmos a dívida bruta aqui, a gente já explicou em vários outros vídeos, apenas nesse governo já cresceu 7 pontos percentuais. Está a 76,2% do PIB. Mas, na metodologia do FMI, que é o formato de cálculo mais adotado internacionalmente, que leva em consideração os títulos públicos em mãos, em posse do Banco Central, é uma dívida, mas não está no mercado, está dentro do Banco Central, portanto é uma dívida, terá que ser paga, a dívida do Brasil já está próxima a 90% do PIB. 90% do PIB. A média dos países emergentes é de 73% do PIB. Então, para irmos chegando ao final, vamos olhar aqui no próprio relatório divulgado pelo governo federal,
as receitas primárias do governo central, ano contra ano, no mês passado, nós vimos que o imposto de importação representou um aumento de 40% na arrecadação. Imposto sobre a renda, mais de 1,6%. Outras receitas administradas, 93%. Portanto, o que nós vemos é um aumento da receita proveniente dos impostos. Eles até falam aqui no lado direito do relatório. A variação decorreu principalmente do efeito conjunto de imposto de importação, aumentou 6,5 bi, imposto sobre a renda, quase 4 bi. Outras receitas administradas, aumento de quase 6 bi. Mas quando nós olhamos as despesas, a gente vê, e olhamos aqui no lado direito, que os benefícios previdenciários, a despesa subiu. Benefício de prestação continuada, subiu. Fundeb, subiu. Sentenças judiciais e precatórios, teve uma redução porque não pagaram no mês igual do ano passado, vai pagar mais adiante. Despesas discricionárias, não obrigatórias, redução de quase 3 bilhões. Reduziu daquilo que é investimento. O resto, manutenção da máquina pública, não para de crescer. Então fica muito claro que esse resultado interfere zero no aumento da dívida. Muito pelo contrário, continua fazendo a dívida crescer. E também vimos o crescimento do PIB no trimestre de 1,4%. Como foi esse crescimento? Pois bem, vamos analisar. Serviços representa 70% do PIB brasileiro, cresceu 0,3%. O agronegócio cresceu 12,2%. E quanto representa o agro dentro do PIB? Pois bem, segundo o IBGE, o agro representa 6,5% do PIB, mas só quando você leva o setor primário do agro, a agropecuária em si. Quando você coloca o setor primário mais insumos, que é fertilizantes, máquinas, a indústria de transformação de alimentos processados, bebidas, que também tem a ver ali com os produtos agros no começo da cadeia produtiva, distribuição, transporte e comércio, ou seja, a cadeia do agronegócio, desde a fazenda até o supermercado, representa 25% do PIB. E quanto que o agro cresceu? 12,2%. Foi o que puxou o PIB no primeiro trimestre. O agro, que a esquerda adora demonizar. Pois é, isso a gente consegue ver nesse gráfico claramente aqui. Portanto, a Moody's voltou à vida real, cortou a previsão para negativa das contas públicas por conta disso. As manchetes podem parecer bonitas, mas ao olharmos nas entrelinhas, o número é muito feio, a dívida não para de crescer. E se não mudarmos a mentalidade, a moeda continuará desvalorizando, mais inflação, o teu poder de compra continuará sendo corroído. Mas em meio a tudo isso, as oportunidades estão passando diante dos nossos olhos, tanto na parte de renda fixa como na parte de renda variável. Portanto, entre em contato, será um prazer nós falarmos em meio a tudo isso. O Brasil precisa urgente mudar a forma de indexação do salário mínimo, às aposentadorias, aos pensionistas, aos auxílios, acabar com esses fundos privados de pé de meia, gás gratuito que não existe, energia elétrica grátis que também não existe, o conjunto da sociedade paga mais e os preços sobem. Portanto, é extremamente necessário entrarmos em pautas com reformas estruturais. O Haddad vem falando sobre isso, mas não faz absolutamente nada. Pelo contrário, apenas pataquadas como a do IOF. Enquanto isso, o poder de compra da população seguirá sendo corroído. E você, vai ficar só nas manchetes ou vamos entrar mais nos detalhes? Então, te espero do outro lado. Vamos para a reflexão. Não espere do governo que o seu poder de compra melhore. Isso nunca vai acontecer. Eles te dão apenas uma fração do total que eles tomam de você, que é muito maior. Seguimos.